Quando você pensa nos nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, gigantes militares podem não vir à mente. Mas diga isso à Rússia. Esses países podem ser pequenos, mas na Ucrânia eles estão dando um golpe que faz as forças de Putin sentirem a dor a cada erro. Com tanques de última geração, artilharia devastadora e drones que veem tudo, os nórdicos estão mudando o jogo de maneiras que o Kremlin nunca esperava. Como todas essas pequenas nações, estão tornando a vida um pesadelo para as tropas russas. Vamos mergulhar no arsenal nórdico que está ensinando a Putin algumas lições caras em guerra moderna. A invasão russa à Ucrânia despertou demônios históricos no norte europeu. A derrota sueca na Grande Guerra do Norte no começo do século XVIII gerou uma constante defensividade quanto à futura expansão da Rússia. A Finlândia já integrou o Império Russo e foi frequentemente maltratada sob o domínio de Moscou. Também teve que lidar com a invasão de Joseph Stalin na Guerra de Inverno entre 1939 e 40. A União Soviética quase se mudou para a Dinamarca no final da Segunda Guerra Mundial. Também ocupou a ilha báltica de Bornholm e não partiu até 1946. A Noruega, que faz fronteira com a Rússia, precisa se proteger contra a ameaça russa desde o século XVIII. Então, quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, isso abalou qualquer complacência que restava entre os 4 países. A Suécia abandonou 2 séculos de neutralidade militar para aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Finlândia, que evitou se juntar à aliança para manter boas relações com a União Soviética e a Rússia, mudou de rumo para sua própria segurança. Como esperado, os países nórdicos têm fornecido ajuda significativa à Ucrânia em seu esforço de guerra. Na visão deles, isso é um ato necessário de autodefesa. Entre o início da guerra e junho de 2024, a Dinamarca gastou 1,83% do seu produto interno bruto, 7 bilhões de euros. A Finlândia gastou 0,88%, 2,43 bilhões de euros. A Suécia gastou 0,76%, 5 bilhões de euros. A Noruega gastou 0,54%, 4,41 bilhões de euros. Mas essa ajuda não foi apenas financeira. Os países nórdicos construíram uma infraestrutura militar para se defender contra uma possível guerra com a Rússia e a testaram ansiosamente na Ucrânia. A Dinamarca tem se destacado no fornecimento de ajuda militar. No início deste ano, doou todos os seus sistemas de artilharia restantes para a Ucrânia. Também foi crucial para o avanço dos caças F-16. A Ucrânia pedia estes desde o início da guerra, mas o Ocidente relutava, temendo escalar o conflito. Em agosto de 2022, Dinamarca e Holanda quebraram o impasse. Copenhague anunciou que doaria 19 jatos entre 2023 e 2025. O poder aéreo deveria ter sido uma das maiores vantagens da Rússia nesta guerra, mas a Força Aérea Russa tem sido geralmente cautelosa nos céus da Ucrânia. O fracasso em obter a superioridade aérea foi uma oportunidade imperdível. É apropriado, porque embora o F-16 tenha sido projetado nos Estados Unidos, os F-16 europeus têm mais de 80 componentes dinamarqueses. Os F-16 dinamarqueses para a Ucrânia terão o radar ANAPG-60 e 6V2, ampliando o alcance de detecção para cerca de 112,6 km. Há também pods de mira especializados para guiar armas de precisão e sistemas aprimorados de exibição, navegação, comunicação e guerra eletrônica. Apesar de estarem no início da operação, os F-16 dinamarqueses demonstraram capacidade de abater mísseis russos. Em 26 de agosto de 2024, a Rússia lançou seu maior ataque de mísseis e drones da guerra. Os F-16 ucranianos foram eficazes em abater mísseis de cruzeiro russos naquele dia, apesar da queda de um deles durante a operação, algo não tão raro. Até agora, este é o único F-16 perdido na guerra. A Suécia enviará em breve um avião de radar de alerta antecipado Saab 340. Quando chegarem, os F-16 da Ucrânia assumirão uma postura mais ofensiva. A Suécia anunciou que enviaria 2 desses aviões em novembro de 2024. O Saab 340 poderá compartilhar dados de forma segura com todos os F-16 da Ucrânia, aprimorando consideravelmente a consciência situacional. O Saab 340 tem um alcance de cobertura horizontal de 193 mil milhas quadradas e um alcance vertical de 60 mil pés. Isso é suficiente para cobrir o país e o Saab detectará tudo, incluindo drones. No entanto, a aeronave é vulnerável, pois é um avião bimotor a turbopropulsão com velocidade inferior a 300 milhas por hora. Essas características o tornam vulnerável a mísseis, exigindo cuidado dos ucranianos ao implantá-lo e protegê-lo. Os países nórdicos também estão atentos à guerra de drones. A Noruega envia seu nanodrone Black Hornet desde 2022. Este é um pequeno drone de 10 polegadas de comprimento com rotor de 8 polegadas.
É um drone de vigilância, implantável em menos de 20 segundos, capaz de coletar informações até 3,2 km de distância, com uma câmera eletroóptica de 12 megapixels que funciona tanto em baixa luz quanto em modo termal. Embora não recebam destaque, eles são uma parte crucial da inteligência ucraniana, que se mostrou superior à russa durante a guerra. Uma das doações mais notáveis foi de tanques de batalha modernos. A Ucrânia também solicitou esses mísseis, mas foi rejeitada no início. Quando parecia improvável a Ucrânia vencer sem eles, os países ocidentais finalmente aprovaram. O Strave sueco 122 foi um dos tanques enviados para a frente. Esta é uma variante do tanque de batalha Leopard 2 da Alemanha. Considerando as possíveis condições de um confronto com a Rússia, o tanque foi projetado para ser ainda mais resistente que seu antecessor alemão. Possui armadura reforçada com aço de alta dureza e tungstênio, aumentando sua proteção. Existem componentes integrados para proteger a tripulação contra armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Também é fácil de camuflar, com lançadores de granadas de fumaça para dificultar ainda mais sua visualização. É móvel o suficiente para atravessar obstáculos de água de até 1,4 metros de profundidade. Para aumentar a consciência situacional, o tanque possui telêmetros a laser, câmeras termográficas e calculadoras de precisão, permitindo que a tripulação adquira vários alvos simultaneamente. O canhão de alma lisa de 120 mm pode disparar projéteis de calor de uso geral e perfurantes de blindagem com sabor descartável, estabilizados por aletas, ideais contra outros tanques. 2 metralhadoras KSPM-90 e 4 de 7,62 mm constituem o armamento secundário. A Suécia enviou 10 tanques Strave 122 para a Ucrânia. A partir de 30 de outubro de 2024, Oryx confirmou visualmente a destruição de apenas um desses tanques. Por outro lado, 8 dos 31 tanques americanos Abrams foram destruídos, uma taxa de destruição de 25,8%. 2, ou 14,2%, dos 14 tanques Challenger da Ucrânia foram destruídos. Dos cerca de 158 tanques Leopard, 2 entregues à Ucrânia, 21 foram destruídos, 13%, indicando que o Strave 122 sueco teve o melhor desempenho por tanque, sendo muito superior aos tanques soviéticos ucranianos, destruídos às centenas. Sem surpresa, as tropas ucranianas consideram o Strave 122 como seu melhor tanque. Os países nórdicos também doaram veículos leves para a Ucrânia. Estes incluem o veículo de combate 90. O CV-90 foi introduzido em meados dos anos 90 e é fabricado pela BAE Systems AB, a subsidiária sueca da empresa de defesa britânica BAE Systems. Foram produzidos cerca de 1.400 deles em várias variantes. O design remonta aos anos 80, quando o exército sueco desejava um veículo blindado com alta mobilidade, mas poderoso o suficiente para ser eficaz contra tanques, graças ao alto canhão padrão de 40 mm L70. Esta arma pode disparar projéteis de 2 libras a uma taxa de 5 rodadas por segundo. Os veículos foram otimizados para combate em áreas remotas e florestadas, como o ambiente predominante no leste da Ucrânia. Mais importante, esses veículos foram projetados para serem sobreviventes. Eles precisavam ser, porque em qualquer guerra, os tanques russos e outros veículos superariam significativamente em número. Cada CV-90 podem transportar 8 soldados de infantaria. Em janeiro de 2023, o governo sueco anunciou que doaria 50 CV-90 para a Ucrânia. O CV-90 se saiu bem na Ucrânia. Oryx confirmou visualmente 13 perdas desses veículos. 5 foram destruídos, 3 danificados e abandonados e 2 danificados e capturados. Esses são bons números, porque está implantado com a 21ª Brigada Mecanizada separada da Ucrânia. Esta unidade esteve envolvida em intensos combates na guerra, sendo implantada no leste da Ucrânia, incluindo em Bakhmut e Kupiansk. A Ucrânia não perdeu seu primeiro CV-90 até agosto de 2023. Até meados de setembro, mais 2 foram danificados e 1 foi capturado, porém todos os tripulantes e soldados sobreviveram. Até agora, o CV-90 sofreu uma taxa de destruição de 10% na Ucrânia, menor que o Bradley americano. 53 de 300 desses foram destruídos, uma taxa de destruição de 17,6%. E o CV-90 provou ser muito mais eficaz do que as centenas de veículos do tipo BMP que a Ucrânia perdeu. Em fevereiro de 2024, a Suécia anunciou que a Ucrânia receberia a variante CV-9035 Mark III como parte de um pacote de ajuda de $680 milhões. Esta versão possui uma nova torre com mira panorâmica retrátil e sistemas de controle de fogo aprimorados com inteligência artificial, oferecendo melhor consciência situacional.
Ucrânia e Suécia concordaram em produzir o CV-90 na Ucrânia, aumentando a ameaça para a Rússia conforme a guerra avança. A Suécia pode ter dado à Ucrânia o equipamento mais legal, mas a Finlândia também tem sido um jogador no jogo de veículos blindados. A ajuda inclui 20 veículos blindados de pessoal Patriarpase. A série XA-180, uma versão anfíbia, está entre estas. O Patriarpase foi introduzido nos anos 80. O veículo comporta uma tripulação de 2 e até 16 passageiros. Ele tem uma velocidade máxima de 62 milhas por hora na estrada. Uma metralhadora pesada NSV de 12,7 mm ou metralhadora de propósito geral de 7,62 mm serve como a arma padrão. No entanto, o Patriot Pacey pode equipar uma torreta capaz de acomodar um autocanhão de 20 ou 30 mm, um lançador de granadas de 40 mm ou uma metralhadora coaxial de 7,62 mm. A proteção da armadura chega a 10 mm de espessura nas faces mais críticas. A inclinação do veículo é projetada para proteger contra armas pequenas e estilhaços de granadas, com janelas resistentes a balas e painéis blindados que podem ser levantados quando necessário. O veículo blindado de transporte de pessoal pode carregar 8 granadas de fumaça para dificultar a mira do inimigo. Também é projetado para proteger seus ocupantes de ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Devido às suas qualidades anfíbias, a 36ª Brigada Marinha opera o Patriot-Passe. Esta unidade já atuou no Oblast de Kharkiv, usando o Patriot-Passe para surpreender unidades russas com travessias aquáticas inesperadas. Oryx lista 6 dos APCs finlandeses como destruídos, uma taxa de destruição de 16,6%. Em contraste, 18 dos 90 APCs M1126 Striker que os Estados Unidos forneceram foram destruídos, uma taxa de 20%. A França forneceu pelo menos 34 APCs, veículo blindado de transporte de pessoal, e 20 destes foram destruídos, 58,8%. O Reino Unido forneceu pelo menos 35 APCs FV-103, com 13 destruídos, 37,1%. A Ucrânia também perdeu centenas de APCs M1, 1-3 mais antigos e APCs da era soviética. Garantir os céus ucranianos permanece um desafio, mesmo com os F-16. A Rússia segue usando drones e mísseis contra infraestruturas civis em grandes centros populacionais. Abater esses projéteis é crucial para preservar a economia e o moral da Ucrânia. Felizmente para a Ucrânia, a Noruega tem sido uma especialista nesta área, com seu Sistema Avançado de Mísseis de Superfície Ar da Noruega. O Sistema Avançado de Mísseis de Superfície Ar da Noruega é uma produção conjunta entre a empresa de defesa e aeroespacial Kongsberg da Noruega e a empresa Raytheon dos Estados Unidos. Ele estreou em 1997. Seu radar resistente a interferências tem alcance de quase 81 quilômetros. Sua munição inclui mísseis como o AIM-9 Sidewinder e a série AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, para engajar alvos em diferentes distâncias. Seu alcance pode ser estendido em breve, pois possivelmente será compatível com o AIM-260 JOATM. O Sistema Avançado de Mísseis de Superfície Ar da Noruega também se integra ao sistema Patriot para dar a ele maior alcance e consciência. Após sua implantação em 2022, o Sistema Avançado de Mísseis de Superfície Ar da Noruega já estava destruindo mísseis russos em alta velocidade. Na ocasião, Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, declarou que tinha uma taxa de sucesso de 100%. Embora essas afirmações provavelmente sejam exageradas, o Sistema Avançado de Mísseis de Superfície Ar da Noruega ajudou a reduzir a eficácia dos bombardeios russos contra os centros populacionais ucranianos no final de 22 e início de 23. Em 2024, a Ucrânia começou a utilizar seus sistemas avançados de mísseis de superfície ar da Noruega mais ofensivamente para abater aeronaves russas em um ritmo maior. Em abril de 2024, a Rússia perdeu 1/10 de sua força aérea ao longo da guerra. A defesa aérea funciona melhor como uma rede em camadas. Isso inclui os sistemas portáteis de defesa aérea. O Stinger americano é o mais conhecido, mas a Suécia também está no negócio de sistemas portáteis de defesa aérea. Doou seu Rede Brasil Sul-70 para a Ucrânia. O sistema, produto da empresa sueca Saab, estreou em 1977 e tem sido constantemente atualizado desde então. O Rede Brasil Sul-70NG surgiu em 2011 com autotracker e imageador térmico incorporados. O autotracker torna mais provável acertar o alvo. Também inclui um gravador de vídeo para facilitar revisões pós-ação. Tem um alcance efetivo de 5,5 milhas e pode subir a uma altitude de cerca de 3,5 milhas. A Rede Brasil Sul-70 é especialmente resistente a interferências devido ao seu sistema de orientação a laser, que a Saab declara ser imune a perturbações. Este é um desenvolvimento importante,
em um momento em que os sistemas de guerra eletrônica estão aumentando no campo de batalha, graças aos drones. O tempo de recarga é menor que 6 segundos. Os sistemas portáteis de defesa aérea, incluindo o Rede Brasil Sul-70, são mais eficazes contra helicópteros inimigos. É um famoso destruidor do helicóptero russo Ka-50 e 2 Alligator. Porém, jatos inimigos voando muito baixo também podem entrar na zona de perigo. O Rede Brasil Sul-70 já foi registrado derrubando aviões de suporte aéreo próximo Su-25. Esta aeronave, apelidada de Frogfoot pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o equivalente russo ao A-10 americano, porém mais leve e veloz. Apesar de ser considerado um tanque voador, o Su-25 sofreu com os mísseis Stinger americanos durante a invasão soviética do Afeganistão. Sentiu o Rede Brasil Sul-70 dolorosamente sobre a Ucrânia. A Suécia anunciou em janeiro de 2023 que forneceria a arma. Em agosto de 2023, logo após chegar, derrubou diversos Ka-50 e 2 jatos russos em poucas horas. Essa façanha foi repetida em 13 de maio de 2024, quando derrubou 2 Su-25 e um Ka-52. Outro fato notável foi a derrubada de um bombardeiro tático Su-24 em 5 de dezembro de 2023. E a Rússia teve mais com o que se preocupar em abril de 2024, quando a Austrália anunciou que doaria mais sistemas Rede Brasil Sul-70 como parte de um pacote de ajuda de 100 milhões de dólares. A Suécia também doou armas antitanque portáteis como o rifle sem recuo Carl Gustaf, que surgiu lá após a Segunda Guerra Mundial e ainda se provou uma arma formidável. O Carl Gustaf foi a primeira arma a destruir um tanque de batalha principal russo T-90, considerado o mais avançado do mundo. Os tanques russos têm depósitos de munição expostos, portanto, um impacto mesmo de uma arma antiga pode ser fatal. Apesar dos avanços tecnológicos, a artilharia continua sendo o elemento mais crucial na guerra, como sempre foi. A inferioridade bélica da Ucrânia tem sido um problema constante, mas os países nórdicos tentam amenizar isso. O Archer, a artilharia autopropulsada sueca, estreou nos anos 90. Estocolmo entregou 8 deles no mesmo acordo que envolveu o CV-90. O Archer dispara munição de 155 mm a distâncias superiores a 50 km mais longe do que sistemas comparáveis em uso, como o francês Kizar. O Archer também tem uma alta taxa de fogo, 3 rodadas em 15 segundos se necessário, para afetar o impacto simultâneo de múltiplas rodadas. Mesmo antes do impacto, o Archer pode seguir seu caminho alegremente, evitando o contra-ataque inimigo. Dos 8 sistemas Archer entregues à Ucrânia, apenas um foi listado como danificado no Oryx, mas já foi reparado. É a arma ideal para movimentos ágeis. Os artilheiros ucranianos consideram o Archer sua melhor arma pesada, sem surpresa. Suécia e Noruega também doaram os críticos projéteis de artilharia de 155 mm que a Ucrânia precisa para vencer a guerra. Além disso, esses 2 países produzem algumas das versões mais avançadas. Por exemplo, a Suécia produz e doou projéteis de precisão Excalibur. Vídeos mostraram esses projéteis destruindo 2 tanques russos simultaneamente. A Finlândia também doou artilharia para a Ucrânia na forma do morteiro KRH-92. O KRH-92 é um morteiro rebocado que dispara um projétil de 120 mm a um alcance máximo de 4,6 milhas. A taxa de disparo é de cerca de 12 a 15 tiros por minuto. Mais de 3/4 das baixas nesta guerra, de ambos os lados, vieram por meio de artilharia. Isso implica em levar mais armas e munições para o fronte, mas também significa que quem pode destruir o armamento inimigo tem grande vantagem, e os países nórdicos contribuíram para ambos os aspectos. Suécia e Noruega doaram seu radar de contrabateria Arthur, produzido em conjunto. É um radar móvel de matriz em fase passiva de banda 100, projetado para detectar obuseiros inimigos a distâncias de até 15 milhas e meia. Morteiros inimigos de 120 mm podem ser detectados a até 25 milhas. O Arthur tem um erro provável circular negligenciável de 0,35%. Arthur pode escanear até 100 alvos por minuto simultaneamente, rastrear projéteis inimigos em voo e fazer cálculos para orientar a artilharia aliada sobre o que atingir. O Reino Unido também usa essa tecnologia, e uma unidade britânica está listada como destruída no Oryx. Nenhuma outra unidade está listada. A contrabateria ucraniana tem sido mais eficaz que a russa, o que explica em parte as maiores baixas russas na campanha de Zaporizhia, apesar do benefício das fortificações mais elaboradas na Europa desde a Primeira Guerra Mundial. O Arthur nórdico foi fundamental nessa disparidade. Como a Rússia tem vantagem em artilharia, cada uso de radar de contrabateria é crucial.
então a Ucrânia tem muito a agradecer aos países nórdicos. Noruega e Suécia também forneceram mísseis antinavio Penguin para a Ucrânia. O Penguin, lançado em 1972, ainda é considerado um dos melhores mísseis antinavio do mundo. Foi enviado para a Ucrânia em 2022 e tem um alcance de 21 milhas na variação Mark II e 34 na Mark III. Para maximizar a penetração, ele atinge seu alvo em ângulo descendente. Os ucranianos também usaram o míssil antinavio sueco Rede Brasil Sul-17, lançado por terra desde outubro de 2022. Esta é uma variante do famoso míssil ar-superfície Hellfire. É uma arma de curto alcance com alcance de até 5 milhas. Embora os drones marítimos da Ucrânia tenham recebido mais atenção, os mísseis antinavio nórdicos foram cruciais para negar espaço e dizimar a frota do Mar Negro da Rússia. A Rússia foi forçada a retirar sua frota da Crimeia e para o continente russo. Fez isso por um motivo: sofreu mais perdas navais nesta campanha do que em qualquer conflito desde a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 5, com a destruição de 21 navios confirmados visualmente e mais 7 danificados. Esse poderio bélico sueco não é unidimensional. As forças da Ucrânia adaptaram o Rede Brasil Sul-17 para outras funções. Até o final de 2022, imagens mostram operadores ucranianos usando-o contra alvos terrestres. Essa adaptabilidade é possível devido aos designadores a laser que guiam o míssil até seu alvo. A ICI, da Finlândia, ajudou a Ucrânia com vigilância por satélite e a Ericsson, da Suécia, com equipamentos de comunicação. Desde o século XIX, os países nórdicos deixaram de ser grandes potências e, no melhor dos casos, são considerados atores periféricos pela maioria das pessoas. Como agora sabemos, eles fabricam alguns dos melhores equipamentos militares do mundo, e a prova está em sua capacidade de superar em número. A invasão da Rússia à Ucrânia uniu os países nórdicos continentais na mesma aliança militar, algo inédito desde a União de Kalmar no início do século XVI. Com os 4 agora alinhados, há mais que eles podem e farão para conter seu adversário histórico mútuo, o que significa que mais perdas desproporcionais russas no campo de batalha estão por vir. O que você acha do equipamento que os países nórdicos doaram para a Ucrânia? O que mais eles podem fazer? Não se esqueça de nos informar nos comentários. E também certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais análises militares de especialistas militares. Confira se a Suécia já se cansou da Rússia, se esta deve sair da Ucrânia, ou assista a este outro vídeo.